pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre feedback. E feedback é um assunto muito interessante, porque ele não diz respeito só ao RH. Todo mundo que trabalha numa organização poderia se beneficiar desse conteúdo. Então já separa aí o link, manda para todo mundo, porque vai ser bem legal o conteúdo. Eu sou a Amanda, eu sou sócia e coordenadora da Mindsight, confere aí. Os feedbacks, no geral, são de extrema importância, mas quando atrelados ao ciclo de gestão de performance, são mais importantes ainda. Porque é aquele momento, quando você está encerrando ali o ciclo, em que você formaliza para o funcionário qual está sendo a avaliação do líder, da empresa em relação a ele, pontos fortes, os pontos fracos, e em relação ao último ciclo de performance, quais foram os resultados daquela pessoa, como que ela está sendo enxergada. Apesar disso, muitos estudos mostram que muitos feedbacks são inefetivos. Uma pesquisa com mais de 200 empresas mostrou que 70% dos funcionários se dizem mais confusos após o feedback do que antes de entrar nele. Esse tipo de confusão em relação ao feedback acontece por dois motivos. O primeiro é que geralmente as pessoas já têm um modelo mental em relação a elas mesmas, elas já têm uma avaliação sobre como elas são. E às vezes quando o feedback vem diferente do que elas esperavam, pode ser difícil delas aceitarem. O segundo é um problema da pessoa que está passando o feedback mesmo. Muitas vezes a pessoa é confusa, não dá exemplos reais e isso prejudica o entendimento daquela mensagem. Bom, então vamos falar sobre o processo de recepção de um feedback. Por isso que eu falei que é legal você mandar para todo mundo da empresa, porque a recepção é tão importante quanto a mensagem. Esse é um momento muito crítico no processo de feedback, porque ele só funciona se a pessoa de fato incorpora aquela mensagem que está sendo passada para ela. É importante sim você mesclar um pouco das informações positivas com os feedbacks negativos. E existe ali até algumas proporções que as pessoas indicam, geralmente 3 positivos para 1 negativo, mas você não pode cair nessa de só dar feedback positivo, porque senão os pontos que você realmente quer que a pessoa melhore não vão ser reforçados para a pessoa da maneira certa. Essa história, por exemplo, de feedback sanduíche é um pouco complicado, porque você dá um feedback positivo, um negativo e um positivo de novo, e geralmente a última mensagem do feedback é a que fica para a pessoa. Então, se o mais importante ali era a crítica construtiva que você ia fazer para a pessoa melhorar, ela vai acabar não absorvendo essa mensagem da melhor forma. Mas atenção, eu não estou dizendo que você deve sempre dar apenas feedbacks negativos. Pelo contrário, os positivos são muito importantes para reforçar os comportamentos que já estão bons na pessoa também. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa recepção, né? Uma pessoa com uma autoestima baixa, por exemplo, ela tende a aceitar melhor o feedback negativo. Então ela se vê talvez de uma forma não tão boa e ela tende a acreditar mais nesse feedback negativo. Ao mesmo tempo, o feedback negativo pode só reforçar uma visão ruim que ela já tinha dela e deixar ela ainda mais desmotivada. Por isso que, de toda forma, o modo como você passa o feedback é muito importante. Já uma pessoa com uma autoestima alta, ela pode reagir de uma forma negativa a um feedback ruim. Ela pode ter uma autoestima tão alta que ela não aceita aqueles pontos que são criticados nela. Então também é algo complicado. Por isso que a pessoa, na hora que ela vai receber o feedback, ela tem que entender que o feedback é sempre um presente. Porque para a pessoa que está passando a mensagem, também não é fácil, é trabalhoso tirar um tempo para pensar naquele feedback que a pessoa quer passar. Então, a pessoa que está recebendo sempre precisa ver o feedback como um grande presente para o seu desenvolvimento pessoal. Bom, então a gente falou sobre a recepção do feedback, como uma pessoa deve receber. Os próximos passos são para a pessoa que quer passar o feedback. E a gente vai falar primeiro de preparação. Então, antes de falar do feedback em si, a gente fala de preparação, porque o momento de preparação é muito importante. A gente conversou sobre como essa mensagem ser bem passada é importante para a absorção da pessoa, então é bem legal antes do feedback você fazer algumas reflexões. A primeira é se aquele feedback que você está dando, ele é pontual ou se é algo que é um padrão de comportamento da pessoa. E quando você identifica isso, é importante no feedback em si ressaltar para a pessoa. Poxa, isso foi uma situação específica que aconteceu, mas foi uma situação importante e por isso eu resolvi te passar esse feedback. Já se for um padrão de comportamento, algo que se perpetua ao longo do tempo, uma percepção mais geral, é importante você também dar mais de um exemplo para a pessoa entender que aquilo se repete ao longo do tempo e que não é um caso isolado. Outra coisa importante é você separar o feedback de uma decisão administrativa de um feedback de desenvolvimento. Quando eu digo decisão administrativa, é uma decisão como um aumento, uma promoção,
E esse tipo de informação é muito sensível para a pessoa. Ela vai ser a informação mais importante e vai ser a que vai ficar mais gravada na mente da pessoa. E pode ser que tudo que você falou para a pessoa se desenvolver antes, ela acabe não absorvendo tanto, ela acabe ignorando, porque tem uma informação muito mais importante naquela conversa. Por isso é legal você separar os dois momentos. Você dá um feedback mais dessa questão administrativa, você explica os porquês da decisão ter sido aquela. E em outro momento você fala de desenvolvimento. Em outro momento você começa a ajudar aquela pessoa, a apoiar ela no PDI e outros assuntos que a gente inclusive ainda vai falar nessa série. Inclusive, se a gente está falando de um gestor dando feedback para um liderado, o papel dele é um pouco diferente em cada um desses tipos de feedback. No papel do feedback administrativo, ele tá meio que sendo um juiz da pessoa, né? Ele julgou a pessoa e decidiu ali o que ele vai fazer administrativamente com ela. No papel de desenvolvimento, o gestor funciona muito mais como um coach, uma pessoa que está guiando ali um processo de desenvolvimento da pessoa. É muito importante também que a pessoa lembre-se de ressaltar que o feedback é importante para a pessoa, para o desenvolvimento pessoal dela. E também, na hora em que a pessoa decide dar o feedback, é importante ela entender a vantagem de dar aquele feedback para a empresa, né? O que essa pessoa precisa mudar que vai ser vantajoso para a empresa que o funcionário receba o feedback. E por fim, toda vez que você estiver fazendo uma crítica, você estiver dando um feedback negativo, é importante você dar uma perspectiva de futuro para a pessoa. Ou seja, onde você imagina ela chegando, por qual caminho, para ela não ficar só com aquela crítica e ficar só, né, um pouco angustiada com aquele ponto que ela fez que não foi tão bom, e ela de fato tem um caminho para desenvolver aquela questão. Agora vamos ao feedback em si. Primeira coisa, gente, sempre no privado. Um feedback coletivo na frente das outras pessoas sempre tende a dar uma sensação de injustiça maior para aquela pessoa que está ouvindo, e isso é um pouco complicado. O tom de voz precisa ser agradável, mas ao mesmo tempo precisa ser formal, para a pessoa entender que aquele é um momento de seriedade. Isso é outra coisa importante. Na hora que você for dar um feedback, evita falar de outros assuntos, trazer assuntos de atividades do dia a dia, porque você realmente quer que a pessoa leve a sério aquele momento. Então concentra a conversa no feedback. É importante ao longo da conversa você valorizar a opinião da pessoa, né? Perguntar para ela o que ela acha sobre aquele ponto, como que ela enxerga, para você garantir que ela aceitou aquela questão. Também é crucial que você dê ideias para essa pessoa de como ela pode melhorar. É o que a gente já tinha falado. É importante ela ter uma visão de futuro para ela não encarar aquele ponto de melhoria só como um ponto irresolvível que ela vai acabar se desmotivando por causa disso. E se a gente puder sugerir uma ordem, comece com feedback positivo e depois fale o negativo. A ordem contrária, negativo e positivo, existem alguns estudos que mostram que ela é menos eficaz. Quando você começa com positivo, a pessoa já se conforta de que ela tem pontos de segurança, de que ela tem pontos positivos em relação à organização, mas ela entende que ela também tem pontos de melhoria e aquela mensagem é a que fica de principal para ela depois da conversa. Então assim, gente, a gente falou aqui um pouquinho de como dar um feedback. Isso serve em qualquer momento da vida, assim, da pessoa na organização, né? Sempre que você for dar um feedback, é legal você observar essas boas práticas. Mas o feedback no final do ciclo de performance, que é um feedback mais formal, ele é essencial para concluir o ciclo. Porque pensa, você alinhou lá no começo metas, você acompanhou a pessoa ao longo do ciclo inteiro, acompanhou o plano de desenvolvimento individual dela, e aí chega lá no final, ela não sabe como ela foi, ela pode ficar meio perdida para no próximo ciclo conseguir traçar novas metas, novos planos de desenvolvimento. Então é essencial esse momento formal e é essencial você ressaltar a importância da franqueza e transparência nesse momento. Esse é o momento que fecha de fato o nosso ciclo de gestão de performance. No próximo vídeo a gente vai falar sobre metas, então não perde. Se inscreve no nosso canal. Se você perdeu algum vídeo anterior da série, volta e vê desde o começo, que é importante para você ter contexto. Como eu falei, feedback é importante para todo mundo, compartilha com o pessoal da sua empresa e eu te vejo no próximo.